coisa séria. E a coisa séria, né? Rapaz, Paixão é coisa séria, amor é coisa séria. Oswaldanta tem que casar de novo, viu? Não, ele pode amar, não. Já disse que ele tem que roer sempre, senão ele para de compor essas músicas lindas aí. Eu encontrei, viu? Encontrei. Tomara que seja pra eternidade. Deus quiser. Já vi que o doutor é forrozeiro. Gostar, eu gosto. Gosta, né? Doutor, vamos falar de uma coisa que é sempre uma discussão, né? Que é a redução da maioridade penal. Como é que está essa tramitação aí? Bom, na verdade, as pessoas falam da redução da maioridade penal como se fosse algo muito simples. Como se fosse só fazer lá uma lei no Congresso Nacional e reduzir essa maioridade penal, que hoje no Brasil é de 18 anos. Querem reduzir para 16. O que não se comenta é que, na verdade, a questão da maioridade penal é constitucional. Né? O artigo 228 da Constituição Federal diz que os menores de 18 anos são inimputáveis. Isso quer dizer que não pode ser imputado a eles a responsabilidade criminal pela prática de um fato tipificado como crime. Então, para haver essa redução, não bastaria simplesmente uma lei complementar ou uma lei extraordinária. Teria que haver uma emenda à Constituição Federal. E existe um debate ainda maior, aí já outra dos correntes, porque existe uma corrente que diz que esse artigo da Constituição que fala na maioridade penal é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificada, estaria petrificada, não pode ser modificada, a não ser que haja uma nova constituinte, uma nova Constituição. E existe uma corrente que diz que não, que esse artigo que fala da maioridade penal não seria cláusula pétrea e que poderia ser corrigido com uma emenda à Constituição. Corrigido não, poderia ser modificado, né? Porque no meu ponto de vista eu penso que não é a solução para o problema, que inclusive iria agravar a redução da maioridade penal no Brasil. É um assunto muito sério, né? E o que a psicologia diz sobre isso? Bom dia. Bom dia a todos, né? Se tem uma coisa que a psicologia concorda veementemente é a questão de ser contra essa redução da maioridade penal, né? Existem mais de cerca de 20 grupos, certo, da psicologia, organizações da psicologia, que eles concordam plenamente nesse sentido, que a redução da maioridade penal não é proveitosa em nenhum sentido para o adolescente, que é no qual o campo que nós temos que estar focando, certo? Por quê? Porque uma política, né, uma lei que vise encarcerar, ao invés da educação, ao invés da orientação, ao invés de fazer políticas nas quais possam embasar e dar prosseguimento, certo? Uma mudança comportamental daquele adolescente já nos assusta, certo? Querer privá-los, certo, de qualquer contato social, ao invés de melhorarmos o sistema educacional, o sistema de recuperação desses jovens, já nos assusta. Então, quando a gente olha e vê algo nesse sentido, de querer tratar simplesmente do sintoma e não da causa, do porquê desse jovem estar nessa vida de crime, então a gente já fica com o pé atrás, e nós, como psicólogos, né, em geral, nós não somos a favor, porque acreditamos que o adolescente, nessa idade, com 16, 17 anos, que é o que querem estar baixando, né, ainda não tem o seu senso ainda moral formado, certo? Ainda não está com a sua plena faculdades morais plenamente formadas, ainda é muito influenciável por conta de adultos, a mídia, nesse sentido. Dizem que jornalista não pode ter opinião formada sobre nada, né? Mas desculpa, eu tenho. Não tem como eu ouvir isso daí e ficar calado, até mesmo porque vocês já tiveram 16 anos de idade, o meu foi bem pouquinho atrás. Então, eu assim, também faz muito tempo. Então, assim, eu tinha plena, como eu tenho até hoje, plena consciência de tudo que eu fazia. E o adolescente com 16 anos, ele tem plena consciência que ele está fazendo errado, sim. Tanto é que faz escondido. Se isso fosse certo... Só um contraponto nesse raciocínio. Eu Vamos concordo com você. polêmica, Eu concordo plenamente com você. Né? Eu também já tive 16 anos. Principalmente hoje, um adolescente de 14 anos, vou para 14, não vou nem para 16, não, vou para 14. Porque o que o ECA diz? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que acima de 12 anos é adolescente. Essa história de pré-adolescente não existe para a lei. Ou é criança antes do 12, ou de 12 completos até 17 ou 18 incompletos é adolescente.
Claro que um adolescente de 12 anos, de 13, 14 anos, sabe que matar é errado, sabe que bater é errado. O problema não é esse. Aqui o doutor me permite um pouquinho entrar na sua área, mas o grande problema é ele se autodeterminar com esse entendimento. Uma pessoa entender, um adolescente de 14, 15, 16 anos, e aí vamos lembrar de quando nós tínhamos essa idade, nós entendermos que aquela situação é certa ou errada, nós entendemos. Agora, ter condições de se autodeterminar com aquele entendimento ante aquela situação é que é o problema. Eu tenho certeza que tem situações, quando você tinha 14, 15 anos, que se você passasse por ela hoje, você agiria completamente diferente. Porque hoje você tem condições de se autodeterminar com aquele entendimento. Então você entender uma coisa e autodeterminar seu comportamento com aquele entendimento é outra. Você é a favor. Não, olha, não é questão de ser... Você é a favor? Não, Então conclua seu pensamento. Né? Não, pois é, o meu pensamento é, eu ainda não tenho uma opinião sobre se eu sou a favor ou se eu sou contra. Mas eu acredito sim que o Estado tem enfim, gerar todo embasamento para que o adolescente não cometa isso daí. Mas a partir do momento que ele cometeu, ele tem consciência plena, sim, eu acho que ele deve pagar. Agora, ele diz que a gente não pode privar o adolescente. Pô, o adolescente me priva de ter, às vezes, a minha mãe, meu pai, sabe, que vai lá, assassina, mata, rouba, me priva de um monte de coisa e ele não pode ser privado de nada. Isso, assim, entendeu? Tu falou o primeiro ponto, né, que o adolescente tem consciência, claro, consciência ele tem, certo? Só que aí jovem, a criança de 12 anos, de 10 anos também tem consciência do errado. Nós vamos prendê-las também? Não, mas aí já é menor, é mais fácil a pessoa então, ter justamente, mas se a gente, 16 anos. Se a gente fosse embasar pela consciência, então crianças de 10 anos vão... A verdadeira questão não é a idade, se vai prender, se não vai. O maior, vamos para o maior. Será que se o maior comete um crime, ele não tem chance de ser recuperado e ser reintegrado à sociedade? O grande problema é porque se eu pegar um adolescente de 16, 17 anos, jogar dentro de um presídio junto com os maiores, que já vem cometendo delitos, aquilo é uma faculdade do crime. Esse adolescente, uma hora, vai voltar para a sociedade, porque ele não pode ficar preso mais de 30 anos. O preso no Brasil ele não vai ficar preso mais de 30 anos. E ele vai ter redução, vai cumprir um sexto e vai ser solto, vai cumprir 2/5 e vai ser solto. E ele vai voltar para a sociedade. E se lá dentro ele for brutalizado, ao invés de ser ressocializado, ele vai voltar um animal. E ele vai descontar em quem? Em nós. Vamos fazer o seguinte, o Frank tem uma filha de 16 anos, daqui a pouco eu quero saber a opinião dele, mas antes eu quero saber a opinião de você que estava aí na rua. Solta. Acho mais que correto, está na hora dessa lei mudar mesmo. Ele tem que ser punido, porque o índice de criminalidade está crescendo dentro do ciclo dos adolescentes. Eu acho que o menor ele tem que pagar pelos atos e como um castigo, ele tem que pagar pelo ato que ele fez, porque ele é responsável pelos seus atos. Bom, na verdade, como a grande maioria dos problemas no Brasil, tudo vai pela educação. Então, diminuir a minoridade não seria a solução. Só teria que ir na raiz do problema. Você teria que apelar para a educação. Eu sou a favor. Eu acho que com 16 anos a pessoa já sabe o que é certo e errado. E aí, Frank Aguiar, você tem uma filha nessa idade, né? Tem uma filha nessa idade. Você observa que cada um que fala, ele tem uma média de 80% da sociedade falando que é a favor dessa mudança, né? E apenas uma garota, acredito que da idade da minha filha, 16 anos, bateu no foco que é preocupação de todos nós e de interesse, que a gente cuide realmente do problema nas raízes, né? Que sejam feitas mudanças para as pessoas que induzem esse menor, esse infrator a cometer determinado crime, mas tem leis pesadas com isso. Eu lembro que uma muito discutida quando eu estava no Congresso era que tornava o menor infrator, ele passava a ter a maioridade penal após o ato do crime dele, ou seja, não seria redução de 18 para 16, mas o menor de 15 que matou, ele passa a ser maior e responder a partir. Tem uma lei que está crescendo muito lá dentro. Eu não sei o que vai acontecer, mas a minha opinião é que a gente trate pela raiz desse mal. Eu acho que os adultos, os indutores, é que
é que tem que ter mais uma pena mais dura quando ele coloca um menor inconsciente para cometer determinado crime. Então eu pego mais leve, até porque sou um formador de opinião, é perigoso o que eu falo aqui, viu? O Franco falou um ponto muito importante. O Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte, que a responsabilidade pela criança, pela educação e por tudo que envolve essa criança e adolescente é, em primeiro lugar, a família, depois da sociedade, por último lugar, do Estado. Então, se o Estado está tendo agora que intervir, é porque a família falhou e é porque a sociedade falhou na educação desse adolescente, na criação dessa criança e desse adolescente. O grande problema que nós temos hoje é porque o Estado chegou ao ponto de interferir na criação de dentro de casa. Hoje a criança cresce sem saber que existe hierarquia na vida. Uma criança tem que, desde dentro de casa, saber que ele vai ter hierarquia a vida toda. A hierarquia do pai, da mãe, a hierarquia do professor do colégio, a hierarquia do professor na universidade. Senão, quem vai ensinar para essa hierarquia vai ser a polícia na rua. E o grande problema é esse. Você chega na DCA, que é a Delegacia da Criança e Adolescente, você vê ali 30, 40 adolescentes trancados como animais. Para eles, a vida não tem valor, porque todos já deram um tiro em alguém, todos já mataram alguém, contam isso com orgulho. Agora, isso é normal? Não é. Isso já é um fruto do que aquela garota falou ali na reportagem. É a base, é a educação. É o que Cristóvão Buarque tanto fala, lá em Brasília ninguém ouve ele. É educação. Sem educação, nós vamos ter uma nação, futuramente, onde aí sim, nós vamos ter que viver em casas blindadas, sem poder sair na rua. Porque a criminalidade prolifera. E não adianta eu pegar esse menor de idade, que hoje é um infrator, por culpa da família, sim, e por culpa da sociedade, sim, e trancá-lo, e ele vai sair de lá mais violento, para vir descontar na sociedade. Então, o que tem que ser feito é que o ECA é uma das leis mais belas desse país. Se fosse cumprido, nós não teríamos essa problemática toda. Só um exemplo aqui para você. O Estatuto da Criança e Adolescente se preocupa com tudo. Ele fala até de revistas. Se uma revista que existe conteúdo pornográfico ou conteúdo inapropriado para um menor de 18 anos for exposta numa banca de jornais, uma banca de revista, ela tem que ser embalada e essa embalagem deve ser opaca para que não se veja a capa da revista. Veja como o Estatuto da Criança e Adolescente se preocupa com detalhes. Agora me diga, alguém aqui já viu alguma parte dessa lei ser cumprida? Não existe. Não existe. O que existe, em verdade, é a brutalização desses menores. Querem agora tratá-los como maiores. O Japão já tentou fazer isso. O Japão reduziu a maioridade penal para 14 anos. Era 18, reduziu para 14. Quando viu o resultado, voltou para 21 a maioridade penal. Porque realmente não resolve você pegar criança e adolescente e jogar dentro da cadeia. Nos Estados Unidos, cada estado decide, né? Cada estado tem sua lei. Existem estados onde a maioridade penal é 10 anos de idade. Inclusive com pena de morte e prisão perpétua. São os resultados. Né? Em todos os estados onde a pena foi exacerbada, ou seja, foi piorada, a criminalidade aumentou. Isso é científico. Não é opinião minha, é científico. Em todo o estado americano onde existe pena de morte, a criminalidade é maior do que o que não existe. Porque o criminoso, o agente, quando ele vai praticar um delito, ele não vai praticar pensando na pena. Ah, se eu fizer esse crime, eu vou pagar essa pena. Ele não vai pensando nisso. Quando o agente vai praticar um delito, ele já vai determinado a praticar aquele delito. Ele não vai pensando em fazer um delito porque a pena é maior ou menor. Então, ao contrário, se ele já está ali, já sabe que vai ter uma penalidade alta demais, ele vai até o fim das consequências. Então, essa grande, como o Frank disse, 80% ali disseram que só uma facção. Eu atribuo isso, essa culpa, aos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, porque está causando em nós da população uma sensação de insegurança tão grande, mas tão grande que eu acho que todo mundo aqui já deixou de ir para algum lugar que gosta com medo de sair. De parar no trânsito. Se você não tiver um carro blindado, você não sai de casa hoje em dia sem medo. Mas se também afrouxar as leis, facilitar... Não pode. Aí, não pode de forma alguma. A questão, Frank, que eu falo não é afrouxar a lei. A lei brasileira ela é boa. Ela só tem que ser aplicada. Ela só tem que ser aplicada. Um ponto importantíssimo que você falou é, aí sim, exacerbar a pena de quem insere esse adolescente. Porque aí o traficante vai parar de usar o menor. O menor é inimputável, vamos usar o menor. Pois vamos botar uma pena 5 vezes maior para esse traficante que usar o menor. E como é que a psicologia está caminhando nisso? A psicologia, a gente está justamente no combate a esse pensamento, porque o que nos preocupa nisso tudo, certo? É a sociedade brasileira, né?
olhar para o adolescente, certo? E querer puni-lo, certo? Quando, na verdade, eu sei que ele tem consciência, sabe disso tudo, e ele sabe o que está fazendo. Mas, na verdade, o sistema contribui muito com que ele venha se comportar dessa maneira. Por quê? Um adolescente pobre, certo? Vive numa determinada favela, ele tem o quê? O traficante como modelo a ser seguido. É o cara que tem dinheiro, é o cara que tem o carro, é o cara que tem as roupas. Então eu quero ser aquele cara ali quando eu crescer. Ainda antes de fazer, já fez, e aí? Como assim? Desculpa. Você não a psicologia, você está falando que ela está atuando no combate. Mas aí o adolescente já fez, já praticou o delito, e aí como é que a psicologia está trabalhando? Entra a questão do ECA, né? O tratamento hoje fez um delito, né? Um jovem infrator, né? Um adolescente infrator, a gente trabalha justamente na recuperação desse adolescente. O que é que tem que ser melhorado e bastante, né? Tem que ser investido realmente nesse sentido de recuperar, não só isolar, porque nós temos hoje, né, casas de recuperação, né, centros de reabilitação de adolescentes e tudo, mas que na verdade estão muito no papel. O ECA, que nem o doutor falou, né, está muito no papel ainda. Tem que ser trabalhado, e a gente da psicologia tem lutado com isso, trabalhar a questão psicológica, né, a recuperação social dele, ensinar uma profissão, dar um norte para ele, tirar, que eu vinha falando, esse exemplo que ele tem do traficante e colocar exemplos para ele nos quais ele acredita possível alcançar, né, através do estudo, através de uma educação, através de um serviço público de qualidade que vai poder dar uma base para ele estar crescendo nesse sentido. Me preocupa, como psicólogo, ver a nação brasileira preocupada em punir o adolescente e não querer educá-lo, não querer transformá-lo através da educação, dar uma oportunidade de mudança para ele. Pois é, Franco, me ajuda. Você que conhece bastante aí a lei, me ajuda. O que você quer agora? O que você quer fazer? O que está... Todo mundo é a favor, no caso da não redução? Da não redução. Eu sou a favor da não redução pela simples questão de que você, como eu disse, a família falhou, a sociedade falhou. Jogar essa responsabilidade nas costas do Estado não está. Mas não está porque o Franco, eu não sei se já estava tramitando na sua época lá no Congresso, essa lei que vai punir o adolescente e a criança que agrediu o professor. Olha a que ponto nós chegamos. Tem que criar uma lei específica para aquele adolescente, para aquela criança que agrediu um professor. Na minha época, o professor olhava para a gente já... Só precisava dar um psiu. Só psiu. Por quê? Aquela história da hierarquia que eu falei. A criança já cresce dentro de casa sem poder levar uma palmada do pai. A criança já a lei da palmada. Ou seja, o Estado interferindo diretamente na família, na criação. Não pode haver isso. Tem que coibir todo e qualquer excesso? Tem, mas excesso. Não educação. Porque ele cresce sem respeitar o pai, sem respeitar a mãe, não vai respeitar o professor, não vai respeitar o chefe no trabalho e não vai respeitar as autoridades na rua. Então, de certa forma, o que você está falando, esse excesso de leis, de não poder isso, não poder aquilo, acaba contribuindo para que ele tenha uma autoconfiança de que eu vou praticar um delito, eu sei que errado e nada vai acontecer. Vou ficar em ponto. Porque eu vi um exemplo, uma reportagem, um pai que bateu em uma filha, ele foi preso. Agora bateu por quê? Porque essa filha furtou a aliança do pai. Olha aí, uma coisa que antigamente era sagrada, a aliança do casamento do seu pai e da sua mãe. A filha furtou a aliança para vender, para comprar sei lá o quê. E aí o pai, descobrindo, deu umas palmadas, e muito bem aplicadas ao meu ponto de vista. Esse pai foi preso, e agora essa adolescente fica exatamente com essa sensação de impunidade. E aí, se ele tem essa impunidade dentro de casa, ela vai levar para a escola, e ela vai levar para a rua. Então eu concordo com o Frank, que a lei tem que ser majorada, tem que ser mais agressiva com aquele que insere o adolescente na criminalidade. E não criar-se leis que impeçam a educação já dentro de casa e que agora o Estado vem intervir e jogue esse adolescente dentro de um depósito. Quem quiser conhecer um depósito de adolescente, vá na DCA, Delegacia de Criança e Adolescente. E vá lá e olhe lá como é que estão encarcerados esses adolescentes. Não estou dizendo que não tem que estar, porque cometeram uma infração e vão pagar de acordo com o ECA, né? Vão ficar no máximo até 3 anos, né? Que não é prisão, né? São apreendidos. Mas aquilo é um depósito humano, não deveria ser daquele jeito. É prisão entre aspas, né? Na lei, mas no fato é prisão. E aquele adolescente deveria ter um local que ele fosse estudar,
que ele fosse praticar artes. Quem sabe não sai um francagueado de um lugar desse? Sai. Né? Pessoas que não tiveram oportunidades, né, poderiam estudar, ser um advogado, ser um psicólogo, mas isso cabe agora que a família e que a sociedade falhou, cabe ao Estado. E cabe ao Estado também. Agora, 2 papéis. Primeiro papel de fazer valer o ECA, de que o ECA seja aplicado da forma que existe. E segundo, parar de interferir na criação dentro de casa. Coibir os excessos? Sempre. Mas sem interferir na autoridade do pai e da mãe. Infelizmente, nosso tempo está mais do que estourado. O assunto é muito bom. Já te convido aqui, você também, diante das câmeras, para retornar no programa e a gente continuar esse assunto, porque dá muito pano para manga, viu? Frank, se estiver aqui em Fortaleza novamente, está convidado, viu, para participar dessa roda aqui de discussão. Adorei. Foi muito boa. Gente, obrigada pela participação. No próximo bloco tem mais.